Bom dia a todos, todas. Nós iniciaremos agora a audiência de instrução e julgamento. Eu pergunto, por uma questão de formalidade, se há possibilidade de acordo, já que foi informado pela parte requerida que não haveria essa possibilidade, não é isso, doutora Carolina? Isso. Perfeito. Sem possibilidade de acordo. A presente audiência, eu recordo, que ela foi designada com o fim exclusivo de ouvir as duas testemunhas que foram roladas pela parte requerida, de maneira que, se a senhora Flor de Maria, que é a autora, e a senhora Carolina, que é preposta da parte requerida, se quiserem acompanhar a audiência, podem ficar à vontade, poderão acompanhar. Todavia, se preferirem não acompanhar, estão liberadas, não há necessidade de participação, uma vez que as senhoras não serão inquiridas. Eu peço à doutora Ana Carolina, então, que peça à primeira testemunha que solicite a sua entrada na sala, para que, então, nós possamos começar. Por favor. Eu já pedi aqui, Excelência, ele está tentando entrar. Ok. Eu só lembro de que o ônus de entrar na sala é da parte, né? Até porque nós disponibilizamos aqui na vara um local específico para aquelas pessoas que não manuseiam ou que preferirem, possam vir. O senhor Guilherme Medeiros solicitou aqui, vamos ver. Doutor Marcos, era o senhor que estava acompanhando desde o começo desse processo? Não. Doutor Luiz Otávio. Luiz Otávio, Ele está tentando aqui, tá, Excelência? Só um minuto, por favor. Já autorizei, doutora, mas volto a insistir que o ônus é da parte. Ele novamente. Ele tem que ativar o som e a imagem quando ele entrar. Alô? Doutor Guilherme, por favor, o senhor pode acionar a sua imagem? Opa, bom dia. Bom dia, doutores. Bom dia, doutor. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem com todos? Tudo bem. Então, podemos começar, senhores? Sim. Perfeito. Doutor Guilherme, eu vou fazer algumas perguntas ao senhor. E, por gentileza, tente ser o mais objetivo, né, e o mais simples possível, se eu puder, tá bom? Tá ótimo. Seu nome completo, por gentileza, doutor? Guilherme Alencar de Medeiros. O senhor é brasileiro, seu estado civil? Casado. Profissão médico, né? Sou médico patologista, né? Ou anatomopatologista. Perfeito. Doutor Guilherme, o seu endereço, por favor? Meu endereço é Rua Miquelinos, número 6. É casa? É apartamento 603, morada do Avalon, Renascença. Renascença, perfeito, São Luís Mané. Isso. O senhor trabalhou para o Laboratório Cedro? Eu trabalho para o Laboratório Cedro desde 2018. Na verdade, eu sou o diretor técnico da anatomia patológica, né? Perfeito, doutor Guilherme. Então, eu vou ouvi-lo meramente na qualidade de informante. E agradeço a sua honestidade de declinar a sua relação profissional com o Laboratório Cedro. Tá bom? Então, assim... Só um minutinho, doutor. Ah, tá, desculpa. Só um minutinho. Ansiedade aqui não faz bem. O senhor trabalha desde quando, o senhor me disse? 2018, no Laboratório Cedro. 2018, né? O senhor, então, é responsável por que área? Sou responsável pela área de anatomia patológica. O senhor pode esclarecer do que se trata aí essa área, por gentileza? A área de anatomia patológica para os leigos, né? Esclarecer para nós leigos.
Eu sou médico de formação, mestre em patologia pela Universidade de São Paulo. E aí eu trabalho no laboratório CE desde 2018, fazendo a responsabilidade técnica da anatomia patológica, que é uma especialidade médica, né? E aí todo o laboratório de anatomia patológica, que é o laboratório que analisa os anatomopatológicos, que é um anatomopatológico? É um exame que você vai estudar um tecido humano, né? Uma biópsia. Porque a biópsia é o ato de você retirar o tecido. E o que eu faço é o ato de avaliar, que é o exame anatomopatológico. E aí eu avalio isso através de várias técnicas, né? Inclusive o anatomopatológico convencional, que é o que a gente chama de AP ou biópsia convencional, mas tem outras técnicas, como imunistoquímica, biologia molecular. Tudo isso está ligado à minha área de anatomia patológica, de patologista. Entendi, doutor. O senhor tem conhecimento desse fato especificamente que nós estamos tratando, né? Sim. Imagino eu. A grande reclamação, ou como nós chamamos tecnicamente a causa de pedir da ação, seria em decorrência de um fornecimento de um laudo que estaria incompleto. O senhor pode esclarecer se incompleto por quê? Né? Só acrescentando. Porque foi feito um outro laudo exatamente igual a esse, teria sido feito outro laudo exatamente igual a esse, e esse outro laudo já teria indicado a presença ou indícios de carcinoma. Né? Tá. Seria o câncer. E o laudo do laboratório não indicou esse indício. O senhor pode esclarecer a distinção entre os dois? Tá, perfeito. Primeiro, eu como médico, né, e diretor técnico, responsável também pelo médico que assinou o laudo, cujo é meu colega de profissão, e hoje não compõe mais a casa, mas é um patologista formado também pela Universidade de São Paulo. Hoje ele é docente lá na Universidade de São Paulo. O laudo não está incompleto. O laudo existe uma conclusão, né? O parecer dá se o laudo está incompleto ou não, a gente teria que passar por outras coisas, mas o laudo existe uma conclusão. A conclusão é que com aquele material, naquela avaliação, necessitava de um exame complementar, que o médico assistente que solicita. O patologista, ele lê a lâmina, ele vê a lâmina. Eu posso mostrar uma lâmina? Pois não, pode mostrar, doutor. Aqui é uma lâmina. Inclusive, essa é de uma hemorroide. O patologista lê a lâmina e avalia o tecido. Na avaliação do médico patologista, ele avaliou que tinha uma lesão, que essa lesão, só com a coloração de rotina, o anatomopatológico de rotina, ele não conseguiu determinar qual tipo da lesão. Por que é importante determinar o tipo da lesão? Porque vai determinar o tipo do tratamento. Se esse paciente vai receber químio ou rádio antes, ou se ele vai direto para a cirurgia, ou se não vai fazer nada. Então, ele sugeriu que fosse complementado, fazendo uma analogia bem simples, é como se você fosse no pronto-socorro com a tosse, fizesse um raio-x de tórax, e o médico que viu o raio-x vê uma manchinha lá e diz, não, esse caso tem que fazer uma tomografia, para poder elucidar mais ainda o caso e ter a segurança do tratamento do paciente. Sim. Nesse caso, então, o fato de não ter a palavra carcinoma ou indicação não significa nenhuma falha, nenhuma omissão. Não significa, porque lá existia uma proliferação. Existia a lesão, o médico descreveu que tem a lesão lá e ele indicou fazer esse estudo complementar, que pode ser feito de várias formas. Uma delas é a imunohistoquímica, que no caso do Aldenora, o caso foi lá com a Aldenora e foi realizada a imunohistoquímica. Com a imunohistoquímica, o médico pode e deve afirmar o que ele está vendo, porque a imunohistoquímica é o exame mais específico. Aí você me pergunta, por que não é feito logo a imunohistoquímica? Porque são exames diferentes, feitos no laboratório de patologia. Então, igual a tomografia e o raio-x, são exames diferentes. Então, o nosso médico, ele solicitou que fosse complementado. E o médico assistente era para ter olhado e lido, não, vamos ter que fazer a complementação.
E foi isso que foi feito no Aldenora. Foi feita uma complementação do diagnóstico. Depois dessa imunistoquímica, é que o patologista conseguiu avaliar que se tratava de um carcinoma. Porque muitas vezes existem doenças mimetizadoras que pode levar um paciente a uma cirurgia sem ter câncer. Então, isso pode mutilar um paciente. Então, a gente precisa ter toda a certeza que é um diagnóstico bem feito e que, ainda fazendo a imunistoquímica, existem alguns estudos que podem indicar ou não o prognóstico do paciente. Ou seja, se esse paciente vai bem, se esse paciente vai ruim após a cirurgia. Entendeu? Entendi, doutor. Então, na verdade, esse exame ele era fundamental para definir a natureza da lesão, é isso? Na avaliação do médico, do nosso médico, esse exame era imprescindível para definir qual o tipo de tumor. Por isso que ele solicitou. Entendi, doutor. Entendi. Doutora Ana Carolina, a senhora tem perguntas? Excelência, eu não tenho uma pergunta, não, mas eu tenho uma observação. Doutora, observações a senhora fará nas suas alegações finais. A senhora tem uma pergunta, eu volto a insistir. Tá, tudo bem, eu posso fazer uma pergunta. Mas é pergunta, doutor. Observações são nas duas alegações finais. Tudo bem. Doutor Guilherme, o Aldenora Bello ele só pôde fechar o diagnóstico de câncer após ter realizado o exame de imunohistoquímico. O Aldenora Bello, o patologista. Quando a gente fala de Aldenora Bello, a gente tem que falar do patologista. É um médico, é um profissional que vai ver um exame. Por exemplo, vou fazer uma analogia para todo mundo entender, porque com analogias é mais fácil. O médico vai fazer um ultrassom. Ultrassom, se o paciente tiver não feito o jejum adequado, vai ter gases no abdômen, no ultrassom abdominal. Então, o médico que vai ver naquela hora pode não ver o que está vendo no outro ultrassom. Então, o médico do Aldenora Bello, ele fechou o caso com a imuno, porque se tratava de um carcinoma pouco diferenciado. Carcinoma pouco diferenciado pode ser... Aí, desculpa, eu estou entrando muito técnico, mas vamos dizer assim, é uma lesão que não dá para diferenciar, que não dá para diferenciar facilmente no AP convencional, que é a biópsia, para os leigos, a biópsia. Então, quando é pouco diferenciado, a gente precisa da imuno para poder dizer se é um carcinoma é um tipo de câncer, se é um sarcoma, que é outro tipo de câncer, ou se é um linfoma, que é outro tipo de câncer, que são tratamentos totalmente diferentes. Era muita imprudência a gente pegar um carcinoma pouco diferenciado e dar assim na lata, sem ter feito o imuno. Que o que provavelmente aconteceu pelos autos é que o médico, no Aldenora Bello, fez a imuno, confirmou que era carcinoma e deu o laudo histopatológico. Que assim, se eu tivesse já esse recurso de fazer a imuno, eu teria feito a imuno e teria dado o melhor diagnóstico, porque foi o juramento que a gente fez, dar o melhor diagnóstico para o tratamento do paciente. Uma outra coisa que também existe na imunohistoquímica existem imunohistoquímicas que é feita só para adequar prognóstico e tipo histológico. Por exemplo, se eu já dissesse que era um carcinoma, eu ainda poderia pedir um imuno para me dizer assim, não, esse carcinoma vai bem com essa droga, ou esse carcinoma vai mal com essa droga. Entendeu? Então, assim, o médico foi prudente, ele é perito, e assim, erro de laboratório ou de diagnóstico não ocorreu. Perfeito. Doutora, mais alguma pergunta, doutora? Não, excelência, nenhuma pergunta. Obrigado, doutora. Doutor Marcos Vinícius. Tem sim, excelência. Pois não, doutor. Faça novamente, faça diretamente. Tá bom. Doutor Guilherme, bom dia. Bom dia. O senhor teve acesso ao exame, ao laudo feito, ao exame, ao laudo, ou apenas ao laudo feito pelo médico que fez o exame histopatológico? Doutor, o senhor pode, por gentileza, esclarecer a sua pergunta, que eu particularmente não entendi. Tá, Não sei é se porque o doutor Guilherme...
Não sei se o doutor entendeu. Eu confesso que eu não entendi a pergunta. É porque o doutor Guilherme ele disse que ele era o chefe, mas que teria um outro colega que teria feito o exame, Excelência, que não está mais no laboratório. Aí a pergunta é se o doutor Guilherme teve acesso ao exame ou o laudo feito, ou ele apenas... Como é que é a rotina do laboratório? Então, eu sou o diretor técnico, eu faço a avaliação dos casos todos e distribuo. Então, eu distribuí esse caso para médico tal, esse caso para médico tal, de acordo com as suas especialidades, porque dentro da patologia ainda tem meio que subespecialidades. Então, eu distribuí, esses médicos laudam, eles para eles trabalharem conosco, eles têm que ter um nível mínimo de formação. Dr. Marcelo que assinou o laudo. Aí eu tive acesso ao laudo. A lâmina não. A lâmina, quem leu a lâmina foi o Dr. Marcelo. Só que o laudo, quando vai sair o laudo positivo do laboratório, quando vai sair, quando vai para o site, a gente faz toda uma triagem para poder saber se está batendo tudo direitinho, não tem erro de português, etc, entendeu? Isso é procedimento operacional padrão. Eu também sou auditor de qualidade da sociedade, e aí nosso laboratório trabalha com todos esses recursos, entendeu? A lâmina não, o laudo sim, entendeu? E aí, quando esse laudo sai também, porque esse paciente retirou o exame daqui, né? Porque para ele ter feito uma revisão fora e feita a imuno, ele precisou tirar o material do laboratório certo. Quando todo material que sai, eu tenho que assinar também e checar se está saindo o material correto, se está saindo o material do paciente. Aí a gente entrega um termozinho de retirada de material, porque às vezes ocorre do paciente perder no trânsito e não entender que aquele material é único, se perdeu, entendeu? Doutor Guilherme, obrigatoriamente, para identificar um exame histopatológico, ele não pode determinar que uma lesão ela é uma neoplasia maligna, um câncer, ou necessariamente tem que ter um exame imunohistoquímico? Vamos lá. Eu posso... Essas duas palavras, obrigatoriamente, necessariamente, pode ser usado com vários exemplos. Obrigatoriamente, um câncer de mama precisa de imunohistoquímica, mas obrigatoriamente um câncer de colo do útero não precisa. Eventualmente precisa. Entendeu? No caso então, desse caso aqui, foi um câncer de colo do útero. Então, ele poderia... Eventualmente precisa. Tá. E neste caso, a minha equipe atestou que precisava fazer o exame de imunohistoquímica. É tanto que foi feita a imunohistoquímica e aí o patologista deu o diagnóstico correto de carcinoma, para não dar um diagnóstico errado. Entendeu? Entendi. Então, na própria defesa, na contestação do laboratório Cedro, fala que o laudo, nesse exame aí, do carcinoma escamoso, é o câncer da autora, não é isso? Isso. Fala que normalmente ele é feito com base na morfologia. Ou seja, principalmente no caso de pouco diferenciado, que foi o caso dela também. Normalmente, o câncer bem diferenciado é feito na morfologia. Quando é pouco diferenciado, a gente lança mão de imunohistoquímica. Ou seja, no câncer de colo do útero, para ser meio objetivo na tua pergunta, câncer de colo de útero, imunohistoquímica, eventualmente. Aí você pode pedir, câncer de colo de útero tem associação com HPV, que é o maior causador de câncer de colo de útero. Eu posso pedir em todo câncer. A OMS hoje indica pedir o estudo HPV em todo câncer, se você for em diretrizes internacionais. Mas o Brasil consegue fazer? Não. Por quê? Porque não tem dinheiro. Mas obrigatoriamente não obrigatoriamente, porque é uma palavra forte, mas há indicações. Eu posso fazer imuno para diversas coisas, inclusive para dizer se tem HPV ou não associado, que é um indicador de imuno. Tá. Não, só para... Eu acho que eu devo ter, então...
Então, sem o imunohistoquímica, não dá para, por exemplo, no escamoso, definir nome, né? Não, não é isso. Vamos lá. Sem imunistoquímica, numa avaliação por um médico patologista, ele não conseguiu definir que era escamoso. Então, ele pediu. Se você pegar esse mesmo material, sei lá, e for em várias pessoas, ele vai dizer, não, precisa de imuno, porque é pouco diferenciado. A gente tem que definir qual é a linhagem. Então, assim, é uma avaliação do nosso médico patologista definir o que era melhor para o paciente, fazer a imuno para confirmar o tipo histológico. O exame está bem indicado, foi feito e foi dado o diagnóstico. Inclusive, foi dado na cronologia correta. A gente fez o AP, foi feita a imuno, dá diagnóstico, só que depois fizeram a revisão. Aí, quando a gente sabe o final do jogo, fica fácil dizer qual é o resultado. Entendi. A última pergunta. Então, no caso aí, você teve acesso ao laudo. Gostei dessa analogia, agora eu entendi. Então, no entendimento do senhor, o laudo do exame histopatológico, ele definiu a natureza, gravidade, extensão, evolução e a intensidade da lesão. Não, senhor, vou lá de novo dizer. Não consigo definir isso sem saber o que é que eu tô vendo ali. Eu precisei solicitar imuno para saber o que era. Depois, da revisão, que o colega disse carcinoma pouco diferenciado. Quando ele colocou carcinoma pouco diferenciado, aí ele definiu isso que tu está dizendo. Extensão é na cirurgia, tá? Aí ele definiu que era um carcinoma que ia ter um prognóstico pior do que um carcinoma bem diferenciado. Mas naquele laudo do AP, no primeiro, quando o patologista Dr. Marcelo Balancin viu a lâmina, ele definiu que tinha uma proliferação, uma lesão atípica, feia, e disse assim, pessoal, vamos fazer imuno nesse negócio, porque é melhor do que eu dizer que é um carcinoma e for um linfoma. Linfoma não trata com rádio, só trata com químio. E se for um sarcoma, só trata com rádio, não trata com químio. Aí, quem é que ia sofrer? Paciente. A gente não quer que quem sofra, paciente. Então, a gente solicitou a imuno. A imuno hoje é um exame bem difundido. Hoje já é um exame usual. Câncer de mama, você não trata sem fazer imuno. Não trata. Câncer de mama, imuno. Por quê? Vai definir qual tipo de droga, se vai para a cirurgia antes, se vai para a cirurgia depois. Sarcoma, imuno. E ainda digo mais, imuno e biologia molecular que está chegando, que é um outro exame mais específico. O problema é que nossos pacientes, eles, aqui no Maranhão, por exemplo, eu fui o primeiro laboratório a implantar imuno. Aqui, fazer imuno aqui. Entendeu? Eu estou falando de 2018. Então, os nossos pacientes, eles não têm acesso a esses exames. Mas a gente disse, tem que fazer imuno. Aí foi feito lá no Aldenora. Entendeu? Mais uma pergunta, doutor? Não, excelência. Sim, mais pergunta. Tá bom. Doutor Guilherme Bilhetes, né? Muito obrigado. Excelência, eu posso fazer um pedido? Pedido pode. Não, pedido é só uma pergunta. Pode. Porque será se ainda vão precisar de mim? Porque não, senhor. Eu tenho procedimento agora. Não, o senhor está dispensado. Então, o senhor pode ir. Não, obrigado, pessoal. Tchau. Felicidade do senhor. Não sei sair. É só desligar. Só desligar, né? Fechar. Obrigada. Doutora Ana Carolina, a outra testemunha. Dá uma parada na gravação. O senhor está no celular, né, doutor? Eu estou. Está no celular, né? Então, eu vou pedir só que o senhor estabilize a câmera, tá? Para a gente não ficar mexendo. Ah, sim. Tá? Vou colocar aqui em cima. O ideal seria isso, né? Perfeito. Eu estou com a cabeça aqui, peraí. Na vertical. Isso. Desculpem, gente. Não. Vamos fazer rápido para o senhor voltar para as suas atividades. Pronto. Aí, perfeito. Pronto. Então, vamos começar. O seu nome completo, por favor? É Giuliano Ferreira Morgantete. Morgantete. O senhor é brasileiro. O seu estado civil, doutor Juliano? Perdão, como? O seu estado civil. Se o senhor é solteiro, casado? Eu sou casado. Casado. Médico, né? Profissão médico. Isso, sou médico. O seu endereço, por favor.
Eu moro na Rua das Patativas, sem número, fica ali no condomínio Reserva da Lagoa. Sei onde é que fica a Rua das Patativas. Já morei nessa rua. 31 anos atrás. Opa! Mas o seu endereço completo, só para Rua das Patativas, só para É sem número. Rua das Patativas sem número, fica o bairro. Como eu mudei para cá faz. É Ponta do Farol. Ponta do Farol. Isso, Ponta do Farol, Ponta do Farol, exato. A torre e o apartamento, doutor? É 601B, Torre B, apartamento 601. Tá bom, doutor. Obrigado. O senhor trabalha ou trabalhou no Laboratório Cedro? Atualmente eu trabalho no Laboratório Cedro. Perfeito, doutor. Então eu vou ouvir, agradeço a sua honestidade e vou ouvir na condição de meramente na condição de informante. O senhor sabe do que se trata o processo, né? Naturalmente, o senhor sabe do que se trata. Estou ciente, fui informado. Me diga uma coisa, esse exame de imunohistoquímica. Imunohistoquímica, ele é um plus ou, efetivamente, para que se dê um diagnóstico, ele é necessário? Ou seja, ele é dispensável ou ele é necessário? É a grande pergunta dessa questão, dessa ação. Sim. Ele é um exame que ele diagnostica entidades em diversos órgãos. Ele é obrigatório para alguns tipos de câncer e doenças inflamatórias. Ele é complementar para outros tipos de câncer e doenças inflamatórias, né? Como a patologia é um exame médico que envolve, a gente chama o laudo de opinião diagnóstica, né? O médico ele avalia a morfologia do tumor e ele solicita, se ele achar necessário ou não, baseado na morfologia, o exame de imunohistoquímica para tanto confirmar o diagnóstico quanto subclassificar algum tumor que ele possa estar suspeitando, né? Alguns casos é fundamental, outros casos é para subclassificação ou confirmação diagnóstica, visto que é um diagnóstico grave, né? No caso, por exemplo, de um câncer, você precisa ter 100% de certeza quando você vai dar esse diagnóstico. Entendi. No caso específico do processo, no caso específico desse processo, o senhor examinou e o médico que assinou o laudo, ele apontou a necessidade de fazer essa me foge o nome. Imunohistoquímica. Imunohistoquímica. Tá? Tecnicamente, não há equívoco. Tecnicamente, não há omissão. Com certeza. Isso foi corroborado. Eu hoje sou responsável técnico do laboratório do Hospital Adenor Abelo, né? O senhor trabalha no Adenor Abelo? Isso, eu sou responsável técnico lá. Eu que defino os padrões técnicos do Hospital Adenor Abelo, né? Visto que o caso foi avaliado pela equipe do Adenor Abelo e foi feito o exame de imunohistoquímica no Adenor Abelo, né? Temos 2 médicos especialistas laudando através da imunohistoquímica o tumor, né? O que aconteceu, talvez uma confusão de comunicação, é que no Adenor Abelo, por padrão, nós costumamos, em muitos casos, liberar a morfologia junto com a imunohistoquímica, né? Como o convênio do SUS ele paga os 2 exames automaticamente, a gente segura a liberação do HE, que é a avaliação morfológica, para o laudo ser liberado ao mesmo tempo, a imunohistoquímica junto com o HE, né? O que não pode acontecer no meu privado, porque isso gera custos, tanto para o paciente quanto para o convênio, que a gente só pode fazer mediante autorização, né? Então, eu estou vendo aqui, o laudo imunohistoquímico, ele foi liberado, acredito eu, que ele foi realizado no dia 14 de 11 de 2019 e liberado no dia 29 de 11 de 2019. O laudo imunohistoquímico. E aqui, colo uterino compatível com carcinoma escamoso pouco diferenciado. Sim. E o laudo, que eu acredito ser, né, e o laudo que se faz a comparação com o laudo do... Foi também feito dia 14 de 11, mas a liberação só deu no dia 4 de 12. O senhor está me dizendo, então, que quando foi feito o segundo laudo, já tinha o resultado do imunohistoquímico, é isso?
No Hospital da Anabela é muito comum, pelo fato do SUS já pré-autorizar o pagamento dos exames, para você não gerar confusão na liberação do HE, você faz os 2 exames simultaneamente, né? Então você conclui os 2 da mesma forma. Esse exame que foi feito no Aldenor Abelo, quando foi feito, já tinha o resultado do imunohistoquímico, é isso? Exatamente. A morfologia é liberada junto com a imunohistoquímica, para não gerar confusão no prontuário, né? Ou seja, o final do jogo já tinha chegado, né? Exatamente. Doutora Ana Carolina. Eu não tenho nenhuma pergunta, não, Excelência. Doutor Marcos Vinícius. Bom dia, doutor Juliano. Bom dia, doutor. No caso, com a imunohistoquímica, constatou que seria carcinoma escamoso, né? No caso, a pergunta é, no caso do histopatológico, ele era o imunohistoquímica, ele é obrigatório? O senhor explicou, né, que tem uns que são obrigatórios e tem uns que não. Sabe, no caso Desculpa interromper o senhor. A partir de 2018, a gente teve o surgimento do P16, que subclassifica o carcinoma de células escamosas entre HPV associado e não HPV associado. Então, desde 2018, o P16 ele é obrigatório. Mas, mesmo antes, há cerca de 20 anos, desde que existe a imunohistoquímica, qualquer câncer ou neoplasia, ou qualquer tumor que não seja bem diferenciado, é a mesma coisa que você ter tumores que são muito parecidos com o tecido. Então, se o tumor ele é um tumor que você olha na morfologia, ele tem cara, cheiro, som de carcinoma de células escamosas, você pode fechar isso na morfologia. Então, se é um tumor muito bem diferenciado, a gente chama de G1, né? É o tumor bem diferenciado. Mas existe uma proporção de tumores, mais ou menos aí 1/3 a 2/5 dos tumores dos carcinomas de células escamosas, que eles são pouco diferenciados ou moderadamente diferenciados. Quer dizer que você olha para a cara dele e ele parece qualquer coisa, né? Ele pode parecer até uma coisa que não é tumor. Nessas situações, você faz a imunohistoquímica a imunohistoquímica você responde às perguntas de quais as proteínas são expressas no tumor. Então, se expressa a proteína A, B ou C, você consegue classificar que é maligno e qual que é o nome do tumor. É como se você visse com uma outra lente a mesma doença, com outra lente em que você responde perguntas sobre as proteínas que essa doença expressa. Então, no caso, o senhor chegou a acompanhar, ver as lâminas ou teve acesso só ao laudo do exame feito no laboratório? Eu só tive acesso ao laudo. Né? Tanto no Aldenor Abelo quanto no Cedro me entregaram os laudos. Então, o senhor não poderia dizer, sua opinião, Excelência, sua opinião. Doutor, nós estamos trabalhando sobre os laudos, não é sobre as lâminas, os laudos. Né? Isso que é o essencial. Ok. Mais alguma pergunta, doutor? Não, Excelência, sem pergunta. Perfeito. Doutor Juliano, o senhor está dispensado, muito obrigado, bom dia para o senhor, felicidades. Bom dia a todos. Doutores, não temos mais provas, alegações finais, quantos dias, doutores? 15, Excelência. 15 dias, tá bom, 15 dias. Pitágoras, por favor, você pode ler a ata, por gentileza? Sim, senhor. Estão todos me ouvindo? Sim. Dando início à audiência virtual pelo sistema de videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, no dia e horário designados pelo despacho retro, presidida pelo Dr. Gervásio Protásio dos Santos Júnior, juiz de direito titular da Sexta Cível, acompanhado pelos servidores Geisa Cristina Leite de Oliveira e Pitágoras Reis, atuando como moderadores e secretários da presente audiência. Presente na sala de audiência virtual a autora, o defensor público que a representa, o réu devidamente representado e acompanhado de advogado. Dando início ao presente ato, foi comunicado às partes das particularidades dessa audiência com as quais concordaram. Exortadas as partes para que se conciliassem, informado de que não há possibilidade de acordo neste momento. Em seguida, passou-se a colher o depoimento do autor e do réu,
e da preposta do réu, e de 2 testemunhas arroladas pela parte ré, Guilherme e Juliano, ouvidos na condição de informante. Ok, doutor? Ok? A audiência foi realizada no sistema de videoconferência, que se encontra no canal do YouTube deste juízo. Logo após a audiência, a secretária certificará o endereço exato da gravação, conseguindo as partes prazo comum de 15 dias. Após o termo, a autora e a requerida. Ok. Parte requerida. Doutor Fábio, doutor Marcos, perdão, o senhor concorda com os termos da ata? Concordo, excelência. Doutora Ana Carolina, a senhora concorda com os termos da ata, doutora? Doutora Ana Carolina, eu sei que sua conexão está ruim, a senhora me disse aqui. A senhora concorda com os termos da ata? Doutora Carolina, estou perguntando pelo chat, já que a senhora está com a conexão ruim. A senhora concorda com os termos da ata? Se a senhora me responder pelo site, pelo chat, dependendo da pronúncia, né, doutor Marcos? Bom, doutora Carolina aqui informou pelo chat que concorda com os termos da ata. Senhoras, doutor, a audiência está encerrada e eu agradeço a participação de todos. Um bom dia a todos. É um prazer tê-los. Bom dia a todos. Bom dia.